Olá, eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu vim trazer uma resenha de livro aqui para vocês. Antes de começarmos e de falar qual livro vai ser, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre para vocês. Se inscrevam aqui no canal se ainda não são inscritos. Ativem o sininho de notificação para ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Deixem um like se estão gostando do conteúdo. Na descrição do vídeo vai ficar todas as nossas redes sociais, inclusive o link de compra deste livro, caso vocês acabem se interessando. Podem adquirir por este link, nos ajuda bastante com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. Mas então vamos lá. O livro que eu vou trazer hoje a resenha para vocês é Dias de Sangue e Estrela, da Laini Taylor. Eu falei sobre o primeiro livro aqui no canal, vou deixar o link aqui no card para vocês. Foi um livro meio que o primeiro livro acabou me decepcionando um pouco, eu esperava mais dessa história, porque todos os comentários que eu tinha visto eram maravilhosos, que o livro era perfeito, que a história era perfeita, que o mundo criado era perfeito. Eu acabei meio que me decepcionando um pouquinho com o primeiro livro, mas este segundo livro, ele superou todas as minhas expectativas, eu gostei muito, me surpreendeu bastante. Eu fui meio que desacreditada de que eu ia gostar. Falei, meu Deus, eu vou ler o segundo livro, eu não vou gostar. Por que eu tô insistindo? Mas ainda bem que eu insisti, porque esse livro, ele acabou. Foi uma surpresa muito boa pra mim. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele, falar sobre do que se trata a história e as minhas opiniões sobre essa continuação. Nesse livro nós vamos acompanhar dois povos em busca de vingança. Os serafins e os quimeras, eles querem destruir um ao outro com a desculpa de que só vai existir paz quando não existir mais o outro. Quando, na verdade, essa luta entre eles é mais uma busca para descobrir quem tem mais poder, né, na história, e eles não estão preocupados enquanto sangue inocente vai ser derrubado para eles conquistarem esse poder e essa vingança. O tempo todo a gente vai ver planos sendo elaborados entre esses dois povos para destruir, e a gente, por nenhum momento, esses planos eles são detalhados, eles são descritos na história, então a gente fica tanto no suspense quanto alguns personagens, porque a gente sabe que esses planos estão acontecendo, a gente sabe que determinados personagens têm acesso a esse plano, porque quando chegar na história, tipo, você sabe o que você tem que fazer, e vai. Então esse plano não é narrado para nós, leitor, e a gente fica tão no suspense quanto o personagem que está narrando aquela parte da história, e isso que acaba prendendo a nossa atenção. E o livro é o tempo inteiro isso, o tempo inteiro ação, o tempo inteiro planos sendo elaborados, o tempo inteiro uma busca de vingança, busca de redenção. Então é uma loucura atrás da outra, você não tem um minuto de paz nesse livro, e é isso que diferencia muito do primeiro. O primeiro eu achei muito lento, muito parado, não tinha fluidez, já esse segundo não, é uma coisa assim, ó, coisas acontecendo o tempo inteiro, quando não é do lado dos serafins, é do lado dos quimeras, e você fica naquela ansiedade de saber o que vai acontecer, o que vai resultar de determinadas ações. Então ele te prende, é uma leitura que acaba prendendo a sua atenção o tempo inteiro, e você quer continuar lendo para saber o que vai acontecer, qual vai ser o destino daquele personagem. Você acaba torcendo por outros personagens, odiando alguns outros. Então foi isso que me conquistou nesse segundo livro da série. Além também de todo esse suspense criado por cima dos planos, a gente vê muito ao longo da história o sentimento de culpa, arrependimento de alguns personagens, alguns deles buscando melhorar, buscando fazer o correto, só que ao mesmo tempo se sentindo oprimido pelo líder, né, de que se eles forem em busca da redenção, em busca de fazer o certo, eles vão acabar pagando por isso, às vezes com a própria vida. Então a gente vê muito essa luta também de sentimentos entre o certo e o errado ao longo do livro. Muitos personagens acabam tendo essa redenção, né, ao longo da história. E eu achei bem bacana esse ponto de desenvolvimento, né, de cada personagem,
que a autora trouxe para esse livro. O que eu não posso deixar de falar é que tem algumas cenas bem pesadas, mais pro final do livro. Pode ter alguns gatilhos para as pessoas, né? Então isso me incomoda bastante. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com esse assunto, mas é uma coisa que me incomoda. Mas me incomodou bastante essa determinada parte do livro. Eu acho que não haveria necessidade de ter isso na história. Não alterou o fluxo da história, esse acontecimento. Poderia ter a questão, a cena, mas não a ação em si. Então me incomodou bastante, tem umas partes bem pesadas. Violência, né, mas é da história, então quem se incomoda muito com violência, então melhor deixar para depois ou não ler, porque a história é um pouco violenta. Mas, assim, mesmo não gostando, não alterou o resultado da história para mim. E para finalizar, o gancho que esse livro deixou pro terceiro fez, assim, minha cabeça explodir, que eu só quero pegar logo o terceiro livro, passar na frente de todo mundo e ler, porque, nossa, assim, o que aconteceu me deixou assim, meu Deus, eu preciso ler mais, eu preciso saber o que vai acontecer, eu preciso saber o resultado dessa cena que aconteceu no final do livro, entendeu? Então, eu acho que um livro, ele é, pra mim, né, na minha opinião, ele é bom quando ele deixa essa sensação de, pelo amor de Deus, o que vai acontecer agora? E esse livro, ele terminou assim pra mim, então foi o que, tipo, elevou minhas expectativas pra essa história e agora eu quero mais do que nunca ler esse terceiro livro pra saber o desfecho da história, o que vai acontecer, principalmente entre a Karu e o Akiba. Então, assim, pra quem tá lendo essa história, pelo romance deles, né, acaba que meio de se desapontando um pouco, porque o foco no segundo livro não é o romance, tá? Lógico que a gente tem alguns pontos aqui e ali que fala sobre o relacionamento deles, sobre os sentimentos que um tem pelo outro, sobre a culpa, sobre raiva, mas não é o foco nesse segundo livro, o romance entre os dois. Então, assim, não sei como que vai ser o terceiro livro, eu não sei se o romance vai entrar em foco ou se vai ser desenvolvido melhor do que o enredo, né, do que o que acontece entre os dois povos, mas, assim, dá uma esperança, tá? Então, não se desanimem porque dá uma esperança, só que não é o foco principal da história desse segundo livro. Então, essa é a resenha. É mais, tipo, minha opinião, né? Mais do que o que eu achei do que uma resenha propriamente dita do livro, mas, assim, eu não quero falar muito sobre a história, porque acabar dando muito spoiler, mas foi um livro que me surpreendeu, eu gostei muito, eu achei muito diferente do primeiro livro, tô louca pra ler o terceiro, e claro que como eu trouxe conteúdo do primeiro e do segundo livro, eu com certeza vou trazer conteúdo do terceiro assim que eu fizer a leitura, pra fazer o desfecho dessa trilogia aqui no canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha despertado o interesse da leitura de vocês, assim como eu, que não gostou do primeiro livro, se sintam um pouco esperançoso para ler esse segundo, porque ele é surpreendente, ele cativa, ele prende, ele traz muito mais, ele entrega muito mais coisa pro leitor do que o primeiro livro, muito mais conteúdo, muito mais situações, muito mais ação. Então, recomendo muito a leitura para vocês, tá? Eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!